Um dos livros mais hypados do momento terá adaptação para os cinemas estrelado pela Anne Hathaway como uma influenciadora adepta do movimento Trade Wife ou esposa tradicional que construiu um império baseado na sua vida aparentemente perfeita, mas que acorda misteriosamente em 1855 e passa a sentir na pele a realidade por trás da vida que tanto romantizava na internet. E aí, literários, eu sou a Rebeca Carpinelli, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Caso gostem do conteúdo, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. E hoje vamos conversar sobre Bons Tempos, da Carol Claire Burke, suas provocações, críticas afiadas e, claro, o que eu achei dessa leitura. Esse é o romance de estreia da autora, vendeu mais de 1 milhão de cópias nos Estados Unidos e gerou uma disputa acirrada entre grandes estúdios pelos seus direitos de adaptação. A adaptação na qual terá Anne Hathaway como protagonista, e é um livro que divide opiniões. Aqui vamos conhecer a Natalie, uma esposa tradicional, cristã, fervorosa, mãe de 5 filhos, grávida de mais um, casada com um homem de uma família muito rica, engajada na política conservadora, e que vira uma grande influenciadora com milhões de seguidores, mostrando a sua vida até então aparentemente perfeita em um rancho com cerca de 200 hectares, mas que por trás de tudo isso tem muitas coisas que ela esconde e não mostra nas redes sociais, como as 2 babás, os vários empregados, a produtora, os aparelhos, lava-louça, forno elétrico, aquecedor. Ela mostra nas redes sociais que ela e o marido dão conta de tudo sozinhos e sem modernidade, mas ela reformou esse rancho, que é uma casa mais velha, que ela mesma cita aqui, com tudo de mais moderno, só que escondido. Ela se mostra nas redes sociais ali fazendo a própria geleia, seu próprio sabão, fazendo pão. E um dia ela simplesmente acorda misteriosamente em 1855, vivendo aquela vida que ela romantizava nas redes, com uma família muito parecida com a que ela tinha. Os filhos e o marido, ao mesmo tempo que eram muito parecidos, eram também diferentes. Não tinha eletricidade, a casa parecia a mesma, mas sem aquela estrutura moderna, nova. As crianças sujas, ela precisa cumprir ali obrigações diárias, fazer pão, carregar lenha, lavar as roupas na mão até os dedos sangrarem. E o marido, que era um herdeiro Mauricinho antes, agora é um fazendeiro idôneo, que a agride quando ela desobedece. E ela se vê ali presa em uma realidade que ela não sabe se é uma pegadinha, se ela está em um reality show ou se ela voltou no passado. Só que o livro tem muito mais camadas e explora muito mais assuntos com esse enredo principal. E eu já aviso, a Natalie é o tipo de protagonista detestável que você não vai gostar e que você vai ter muita raiva dela. A Natalie é uma mulher que teve uma criação rígida cristã e ela vai seguir a vida dela sempre nesses conceitos mais rígidos, que na cabeça fechada dela a tornam uma pessoa melhor e melhor que os outros. Ela segue dogmas e parâmetros que na cabeça dela não podem ser quebrados. Mas que na realidade crua, ela não é uma pessoa boa, ela é preconceituosa em vários aspectos, ela é misógina e justifica tudo que ela faz de errado com a religião, como se fosse a vontade de Deus e tudo graças a ele. Em vários momentos do livro, ela xinga mentalmente, ela pensa coisas horríveis e ao mesmo tempo ela fica pedindo perdão. A gente vai acompanhar esse eterno conflito dela de aparentar ser algo que na realidade ela não é. Ela vai à faculdade, aquilo já é algo que choca, inclusive, a mãe e a irmã, porque é algo fora da realidade delas. Mas quando ela chega na faculdade, ela se vê ali num ambiente diferente, e um ambiente diferente do que ela imaginava. Ela se decepciona com as pessoas, com o ambiente, ela acha principalmente as mulheres fúteis. Ela foi com objetivos, mas ela não se identifica com aquele ambiente, principalmente com as amizades.
ela cria uma obsessão com uma colega em específico, a Rina, que não é como a Natalie em nada, e durante todo o livro ela se compara a ela. Ela tá sempre acompanhando a Rina nas redes sociais e ela tá sempre dizendo que a sua vida é muito melhor que a dela, que a Rina é só uma estagiária em determinado momento, enquanto ela tá famosa, e todo o livro ela sempre fala dela até o final do livro, e isso é muito interessante, que ao mesmo tempo que ela se dizia superior, ela tinha uma imensa necessidade de saber como é que aquela colega estava, o que ela estava fazendo, para ela poder se sentir melhor e se sentir melhor que a Rina. A Natalie ela vai conhecer o Caleb na faculdade, ela vai casar com ele é um herdeiro de uma família muito rica, o pai dele era um político, só que com o tempo ela vai descobrir, e pelas próprias palavras dela, que o marido dela é um inútil. Ele não tem ambição alguma, ele não trabalha, ele não faz a menor ideia do que ele quer fazer da vida e ele é dependente totalmente dos pais. Ele é inclusive um problema ali para os pais, diferente dos irmãos. Ele vinha de uma família muito grande e ele é uma pessoa totalmente sem opinião. E a Natalie engravida, isso vira um grande problema, porque ao mesmo tempo que ela tá vendo o que é a maternidade real, ela tá tentando fazer com que o marido tome alguma atitude e vá procurar emprego. A questão da maternidade é um ponto também muito interessante no livro. Depois que ela tem o primeiro filho, que é uma menina, ela pergunta para a mãe por que ninguém avisou ela que era daquele jeito. Ela se diz sentir uma cobaia, que tudo aquilo era muito traumatizante. Ela achava que tudo ia correr naturalmente, como todo mundo diz, mas que nada daquilo parecia ser natural para ela. Ela estava com sentimentos bem ruins, sombrios, como se toda a alegria dela tivesse sido sugada, isso nas suas próprios pensamentos dela no livro, e possivelmente ela estava ali com uma depressão pós-parto. E ela não consegue criar um laço emocional com a filha. Ela não enxerga as semelhanças com a filha e simplesmente não gosta de ser mãe. No decorrer da história, com as escolhas dela, fica muito claro para mim que ela não é uma boa mãe e ela faz dos filhos um negócio também. Mais pra frente, quando eles decidem contratar babás, a primeira coisa que ela pensa é: eu nunca mais vou ter que ficar a sós com os meus filhos. Quando ela estava naquela crise, ela pede um conselho para a mãe, perguntando o que ela faz agora. E a mãe dela dá um conselho para que ela finja que para tudo que ela vai fazer, sempre tem alguém observando. E a Natalie vai seguir e levar a sério esse conselho até o final. Os pais do Caleb vão tentar arranjar um emprego forçado para eles saírem da casa deles, depois que ela tem essa primeira filha, mas a Natalie faz um acordo com o sogro. Ela pede $5 milhões para que ela consiga comprar e montar um rancho e se manter ali por uns 3 anos. E o sogro pede algo em troca. Ele pede que ela tenha muitos filhos e uma família muito grande com o Caleb. E aí começa a vida no rancho. No início eles têm algumas dificuldades, eles tentam vender os legumes orgânicos, mas isso também não é uma verdade. Eles usam pesticidas e ela precisa fazer dinheiro. O tempo vai passando e a Natalie vai aos poucos expondo a vida nas redes. Tudo muito bem orquestrado para que pareça perfeito. Até que ela bomba, ela é citada ali em um podcast e ela ganha muitos seguidores. Aí eles decidem ter funcionários, babás, contratam uma produtora que acerta ainda mais os vídeos. Mas essa produtora, quando chega, ela também vê ali como que aquilo tudo funciona ali na realidade. Ela também se decepciona, ela chega até a perguntar a Natalie por que ela não mostra os funcionários e todo ali o resto, né? Por que ela mente para os seus seguidores? Porque ela dá a entender que ela faz tudo sozinha. E ela responde que as pessoas simplesmente não querem a verdade completa, que aquilo que ela faz oferece aos seguidores uma fuga momentânea. E a Natalie, em várias ocasiões, vai chamar os seguidores de idiotas, de pessoas com problemas mentais, em acreditar que tudo aquilo era perfeito.
A produtora consegue fazer vídeos ali melhores que a Natalie e ela chega ali a ter milhões de seguidores. Ela tem 5 filhos, está grávida do 6º e a produtora trabalha por 2 anos, se eu não me engano, com a Natalie. E em paralelo a isso tem o sogro da Natalie que está concorrendo à presidência. E ele aproveita toda essa onda de conservadorismo que a Natalie prega para usar nos seus discursos. E nas primeiras páginas do livro, a gente já sabe que a produtora se demitiu. Ela deixa uma carta explicando que o trabalho não está fazendo bem à sua saúde mental e diz, se referindo a Natalie, não acho que você seja uma má pessoa, só acho que está confusa. E a Natalie pensa, isso é muito ousado para quem está dormindo com o meu marido. Isso vai ser explicado bem mais à frente. A produtora, a Shannon, ela tem um caso rápido com o Caleb e ela se incomoda muito com aquilo que ela vê no rancho, ela se incomoda principalmente com a postura da Natalie e tudo aquilo que ela estava propagando, que se misturou ali também com política. O caso com o Caleb começa com conversas que ela tem com ele, porque ele acredita em algumas notícias falsas, e a Shannon tenta explicar que não é bem assim, e o Caleb, pela primeira vez, ele não é tratado como um idiota, ele é tratado de uma forma diferente. Ela chega até a dizer ali num trecho com a Natalie que ele não é idiota como ela pensa, ele é inteligente. E eles se envolvem, ele se apaixona pela Shannon, mas que para ela é só algo que aconteceu. E tem ali um caso de assédio reportado por parte da Shannon, que a gente acha que é do Caleb e não é, é da Natalie, que teve um surto quando descobriu o caso. Ela pulou em cima da produtora, apertou o pescoço dela, e nesse surto dá a entender pela forma que a Shannon contou que ocorreu ali um caso de assédio. Então, quando os advogados e a família ouvem a Shannon dando entrevista e falando sobre isso, eles imediatamente querem largar o caso, querem a Natalie fora da família. E outro fato importante que acontece em meio a essa história é que a mãe da Natalie e a sua irmã vão mudar. Elas que representavam todo aquele modelo de cristãs perfeitas. A irmã dela vai se divorciar, ela vivia um casamento infeliz. Mais pra frente ela conhece um pastor que ela começa a namorar, mas que é uma pessoa boa, que não carrega todo esse conservadorismo. A mãe dela vai fazer terapia, então ela começa a entender certas coisas e ela vai ter uma conversa muito franca com a Natalie, e a Natalie tentando justificar tudo aquilo que ela estava fazendo, que ela fez com a Shannon, com a produtora. A mãe dela se irrita e diz a Natalie, você acha que bondade é uma virtude boba e secundária, mas é o que mais importa. Por que para você é tão difícil ser boa? Então, tanto a mãe quanto a irmã vão evoluir, mas a Natalie, por orgulho, por não querer sair dessa caixinha que ela se colocou, ela não muda. Nos parágrafos alternados, ela está ali em 1855, desesperada, tentando fugir. Ela acha que ora é uma pegadinha, ora é um reality show, ou que a qualquer momento vai aparecer alguém ali para salvar ela, ou é um teste de Deus. E ela sofre muito, ela vai se deparar com uma realidade dura, que não tinha nada daquilo que ela romantizava e que na verdade era um ambiente de total opressão. Toda a vida que ela mostrava nas redes era falsa. Ela tinha muitas seguidoras e muitas faziam críticas a tudo aquilo. Ela tinha o costume de chamar mulheres feministas, progressistas, de mulheres raivosas. E na verdade, a Natalie era uma mulher que estava sempre com raiva, ela estava sempre frustrada e era infeliz. Ela não gostava de ser mãe, ela não gostava do marido, ela mostrava estar casada com um homem provedor, mas que na real ela o achava um inútil. Eles não eram nem um casal, ela usava de artifícios para engravidar do marido. Enfim, ela monta todo um circo por dinheiro para ser famosa e usando a religião de muleta para justificar tudo o que ela fazia. O que eu achei do livro
Ele tem muitas camadas, é uma boa história, é um assunto muito atual e é importante. A escrita pode não ser perfeita, eu acho que até poderia ter menos páginas e também tem coisas que poderiam ter sido melhor explicadas, mas é um livro que eu li muito rápido, é uma boa história que te prende muito. Eu não tenho costume de ler livros hypados, mas o tema me chamou a atenção e os assuntos e a forma como eles foram explorados e aqui tratados, ao mesmo tempo que é interessante, ele te assusta também. O movimento das esposas tradicionais e toda a romantização que é feita em cima disso, nos Estados Unidos é bem mais forte, mas é algo que a gente também vê aqui. E como isso pode ser perigoso. Poderia ser uma distopia aqui, mas não é, já que a gente está passando por um momento que o voto feminino está sendo questionado. É um livro polêmico, mas extremamente necessário, que te faz refletir, não faz críticas à religião nem à fé, como eu vi algumas pessoas falando, mas sim críticas ao fanatismo, ao extremismo religioso e à obsessão por esses valores tradicionais que supostamente remetem a uma vida melhor e perfeita. E a autora coloca que esse mesmo movimento que a Natalie propaga e apoia é o mesmo sistema que a oprime e que ela vai se tornar vítima e que vai sofrer as consequências. Eu vou contar parte do final do livro, então para quem quiser pular essa parte, não quiser assistir, o grande plot dessa história, a gente descobre que, na verdade, ela não estava presa no passado, em 1855. Na verdade, aquele é o futuro da Natalie. Ela foi cancelada na mídia por conta da polêmica com a produtora e eles decidem simplesmente viver como se fosse em 1855. Em um mundo, uma fantasia que eles mesmos criaram. E essa confusão que ela tem é porque ela vive sempre dopada com remédios que o marido, o Caleb, dá todos os dias para ela tomar. Ela vai ter ali, ela tem mais filhos nessas condições, que são aqueles que estão ali com ela, e isso tudo acaba quando a primogênita dela, a Clementine, aquela que ela não tinha chegado a fazer um laço emocional, chega no rancho com uma ordem judicial e tira todos os filhos da Natalie. Essa história tem muito mais detalhes, vai mostrar o que aconteceu com os filhos mais velhos que ela teve, e depois disso tudo, em que os filhos mais novos vão ser resgatados desse rancho, eles vão descobrir um mundo completamente diferente, real, e a realidade que eles viviam com que os pais criaram era uma farsa, e também vai mostrar o que aconteceu com a Natalie. É um final bem chocante, e mais chocante ainda por ser tão próximo da realidade. Vale o hype, eu gostei muito desse livro, e mais que isso eu achei ele necessário. Obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau!